Muito bem, nessa primeira aula do curso de Economia eu vou falar sobre PIB, que basicamente é a soma de todos os bens e serviços produzidos por um país durante um período. Normalmente ele vai ser divulgado aqui trimestralmente ou anualmente, e isso tem uma importância bastante grande porque vai influenciar em como os analistas atualizam os seus modelos econômicos para entender se a gente está num processo econômico de aceleração ou desaceleração e, por consequência, quais setores podem se beneficiar ou não desse processo econômico. Para entender um pouco mais no detalhe, é importante a gente saber o seguinte: o PIB é composto por consumo das famílias, mais investimentos, mais gastos do governo, mais o saldo da balança comercial. Então, o saldo, por exemplo, tem uma influência direta aqui no preço do dólar e aqui esse resultado muitas vezes vai ser bastante ligado a determinados modelos econômicos. Então, um exemplo, o governo petista ele tinha um modelo que era bastante focado em aumento do consumo e com altos gastos do governo. Só que qual que é o problema? Isso aqui gera endividamento. Então ele é cíclico, né? Ele vai funcionar muito bem por um período, mas vai chegar num ponto que ele fica tão endividado que o governo fica endividado, aumenta muito a sua dívida, aumenta o custo da dívida, ele vai ter que cortar investimentos e por consequência a gente volta para um ciclo de queda. Então perceba que um dos pontos que a gente mais estuda aqui no nosso modelo é ciclo, né? Ciclo econômico, ciclo de mercado, e o PIB também faz parte de tudo isso. Os processos normalmente são muito interligados, né? Você melhora num ponto, piora em outro, a melhora desse determinado ponto vai gerar uma série de reações em cadeia. E quando a gente entra, por exemplo, aqui na composição do PIB brasileiro, a gente percebe que o setor de serviços tem aqui quase 73% de responsabilidade dentro do nosso PIB, 22% vem do setor industrial e 5% do setor de agropecuária. Mas esse setor, sendo naturalmente um exportador, ele vai ter uma influência direta no que eu comentei, do saldo da balança comercial e no preço do dólar. E quando a gente coloca num contexto macro, que é a nossa especialidade, a análise macro, ela nada mais é do que uma análise de cima para baixo, né? Você vai olhar aqui o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo nos países, o que vai acontecer em determinados setores, até que você chega aqui no micro, né? Que é nos ativos que vão fazer parte da carteira. E aqui pode ser moedas, commodities, né? Grãos, soja, café, milho, podem ser commodities metálicas, né? Minério de ferro, aço, alumínio, uma série de coisas. E até mesmo ações e renda fixa. Então tudo isso aqui é influenciado por todo esse quebra-cabeça mundial. Então só citando um exemplo. No segundo trimestre de 2022, tinha um temor de que a China pudesse ter uma recessão técnica. Eu não sei se você sabia, mas a China precisa crescer pelo menos 5,5% ao ano para conseguir absorver a massa de trabalhadores rurais que vêm lá das zonas rurais para as zonas urbanas. Se a China não cresce pelo menos esses 5,5%, ela pode começar a ter problemas sociais que entram aqui nessa análise macro. Por quê? Se você tem uma grande parte da população fazendo uma mudança, né, de setor e você não consegue absorver essa população, você gera problemas sociais, você gera até mesmo um processo mais intenso ali que pode chegar a ter uma rebelião, né, uma revolta da população. Então a China vai ter uma reação bastante diferente de um país ocidental que não consiga ter esse crescimento. Por ser um país ditatorial, primeiro que ela tem mais autonomia sobre as decisões econômicas, sobre a movimentação das pessoas, mas também tem ali uma certa dependência para a manutenção do equilíbrio social. Então, naturalmente, se você sabe disso, você sabe que, poxa, a China provavelmente vai entrar pesado para conseguir gerar um processo de crescimento para que ela não tenha problema. Então, isso vai afetar
um setor, por exemplo, de construção civil, de consumo, né, que são setores bastante sensíveis a PIB e que geram muito emprego, né? E por consequência, quando a gente sai da China, que país do mundo que vai ser afetado? O Brasil. Quais setores? Mineração, grãos, proteína, vários setores exportadores que atendem diretamente essa demanda chinesa. Então, olha como não é simplesmente uma questão matemática a aceleração ou desaceleração no PIB. Ele influencia uma série de raciocínios na nossa estratégia que são importantes que você acompanhe e entenda esse funcionamento básico. Só que, olha esse gráfico, né? Ele é um PIB per capita, PIB por cabeça. Estados Unidos tem um PIB per capita de 66 mil dólares por ano, enquanto a China, enquanto a Índia, não passam aqui de 12 mil dólares. China em 11,7 e Índia em 2. Então, uma grande preocupação do mundo hoje em dia é: imagina se a China e a Índia enriquecem ao ponto de ter um padrão de consumo nível americano, né? Olha o nível de demanda que esses países teriam caso eles consumissem como nós ocidentais. Imagina quanto que o Brasil teria que aumentar a sua produção para alimentar esses países, para conseguir gerar minério de ferro, que vai se transformar em aço para construção civil, para construção de casas para essa população gigantesca. Então isso gera uma série de consequências no mundo inteiro. E por isso que é tão importante você entender esse modelo macro, né? Aqui na Europa, a gente já tem países com um PIB per capita super alto, mas entrando num processo social de decadência, a população envelhecendo, produzindo menos, enquanto aqui é o processo contrário. Então isso afeta diretamente nas nossas estratégias estruturais, naquelas estratégias chamadas seculares, estratégias de longuíssimo prazo. E quando a gente olha esse PIB per capita, só aqui a título de exemplo, né? Irlanda em 90 mil dólares per capita, Holanda em 60 mil, Singapura, né? Muita gente se surpreende com o resultado de Singapura, que apesar de ser uma ilha pequena, né? Relativamente mais fácil de gerar esse movimento, na década de 70 ela era um país extremamente pobre, né? E quando a gente compara aqui com os piores indicadores, alguns países africanos, a gente percebe quanto o mundo está distante nessa geração de riqueza. E olhando aqui o PIB atualmente, a gente percebe que Estados Unidos responde aqui por quase 24% do PIB mundial, China por 16% do PIB mundial e Brasil só 2%. É um país ainda insignificante, né? O que é importante a gente saber, até de um ponto de vista histórico? Primeira coisa, China e Índia, por incrível que pareça, sempre foram os países mais poderosos do mundo ao longo de toda a história da humanidade. A exceção para esse status começou a ser a partir da Revolução Industrial lá na Inglaterra. Então, esse processo histórico, econômico, de que China e Índia estão cada vez mais subindo e a China vai chegar a ultrapassar os Estados Unidos daqui a um tempo, é o normal. A exceção é o que nós estamos vivendo agora. E quando a gente olha aqui o lucro por cabeça, né, o ganho diário por cabeça, a gente percebe o seguinte: aqui em vermelho é a população asiática em 1800. E essa linha é a divisória da linha de pobreza. Então, daqui para cá eram populações acima da linha de pobreza e daqui para cá populações abaixo da linha de pobreza. E olha o resultado fantástico que aconteceu na Ásia em 1800 para agora 2015. Praticamente toda a população agora vive acima da linha de pobreza. A Europa, que até então também conseguiu migrar sua população já aqui nos anos 70, olha só a aceleração, a velocidade de aceleração em praticamente 40 anos, né? 1975, população asiática concentrada aqui e atualmente aqui. E isso muito influenciado por China e por Índia. Europa enriqueceu, a gente percebe aqui que em amarelo ela saiu aqui um pouquinho mais para a direita, né? Mas onde realmente chama atenção é a mudança da população asiática.
Imagina que o que hoje está muito concentrado ainda aqui nessa região, né? Então vamos considerar essa faixa aqui, ela pode vir ainda mais para a direita, né? Vamos dizer que futuramente vindo a se concentrar aqui. Então essa migração de enriquecimento da população vai gerar uma série de consequências nos padrões de consumo, nos padrões de beleza, nos padrões alimentares, nos padrões de saúde. Hoje em dia a população asiática é uma população jovem, né, que ainda não tem muitos idosos, ao contrário aqui da população europeia, que tem cada vez mais pessoas idosas, então isso gera um custo muito grande para a economia no momento em que você tem menos jovens e mais idosos na Europa. E aqui na Ásia é o contrário, você tem uma massa de população economicamente ativa muito grande, isso gera essa força muito grande. Então, mais uma vez, a economia é cíclica em todos os sentidos e não me surpreende quando a gente já vê aqui projetado para 2050, China em primeiro lugar, Índia em segundo, Estados Unidos em terceiro e Brasil em quarto. Brasil, eu confesso que, para você ver aqui, né, qual que é a porcentagem que esses países têm que crescer até 2050? Brasil 4,4. Acho que é uma realidade ainda um pouco distante aqui para nós, isso porque você considerando aqui, nós temos uma média de crescimento muito mais modesta, né? Vamos dizer que seja aqui na faixa dos 2,5%, 2%. E quando a gente olha aqui a partir de 2014, nós tivemos 3 anos em 2020 com coronavírus de queda muito forte e crescimentos muito fracos. Então, quando cresceu, cresceu pouco e quando caiu, caiu muito forte. Então, na média aqui, nesses últimos anos, provavelmente a gente ainda está com crescimento negativo. E para que a gente consiga atingir esse patamar aqui em 2050, vai ter que ter uma grande mudança em todos os sentidos aqui no Brasil. Para resumir, importante ao considerar PIB essa visão geopolítica, econômica, social. Isso gera efeitos nos mais diferentes setores econômicos e, em especial, na formulação das carteiras, né? E isso vai influenciar aqui para nós, principalmente nessa visão de longo prazo, naquelas teses mais estruturais, assim como na visão de curto prazo. Quais são as distorções econômicas que estão acontecendo nesse momento e que tendem a voltar para a média, né? E, por consequência, você começa a entender o seguinte, olha, se eu tenho um PIB brasileiro em queda, quais são os setores mais sensíveis a isso? Construção civil vai vender menos, consumo vai vender menos, logística, se você tem menos consumo, você tem menos transportes, menos mercadorias circulando pela economia. E por consequência, aqui eu poderia citar assim, né? Vai diminuir aqui o consumo em pão de açúcar, mas vai aumentar em açaí. Faz sentido? É nesse ponto que é importante a gente entender a influência do PIB no raciocínio da nossa carteira. Nossa próxima aula é sobre inflação e a gente vai aprofundando um pouco mais esses conceitos.